Fala aí pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Então bora falar aí sobre a formatação de texto do CSS, beleza? Bora lá. Espero que vocês estejam assistindo as aulas anteriores, tá bom? E estejam praticando bastante aí, porque se não praticar, vou falar logo de cara que, sei lá, você assiste essa aula aqui e depois tu vai esquecer, beleza? Ah, formatando textos, tá? O CSS ele fornece várias propriedades que permitem definir vários estilos de texto, tá bom? Como cor, alinhamento, espaçamento, decoração, transformação, né, e etc. As propriedades são basicamente o text align, text decoration, text transform, text indent, line height, letter spacing, word spacing e várias outras, beleza? A gente vai falar sobre algumas delas. Então vamos lá. Né? Text color, como o nome já diz, ela define a cor do texto, tá? Então eu tenho o H1 aí, define o color, né? A propriedade color e o valor dela, beleza? Nesse caso em hexadecimal. Eu tenho o text align, né? No caso se refere ao alinhamento do texto na horizontal, né? E pode ser alinhado de 4 maneiras, tá? À esquerda, à direita, ao centro e justificado, né? No caso sobre as margens de direita e esquerda, beleza? Então no caso eu tenho a tagzinha P aí, defino o text align ao centro, beleza? O text decoration, né? Ele permite decorar ou remover as decorações de texto, tá? Os valores aceitos nessa propriedade são o underline, overline, line throw e o none, beleza? Então eu tenho aí o H1, né? Defino o text decoration, nesse caso eu quero underline, no caso ele vai adicionar uma linhazinha ali abaixo do texto, beleza? O overline, ele adiciona a linha acima do texto, o line throw, ele adiciona cortando, ele dá aquele cortezinho no texto, né? E o none, ele remove o valor da propriedade, beleza? Uma observação, né? Evite sublinhar os textos que não são links para poder não confundir os usuários, tá bom? Porque geralmente é usado esse underline, no caso, quando é link, né? Então, para não confundir, não faz isso, tá? O text transform, né? Então, os textos eles geralmente são escritos em maiúsculos e em minúsculos, né? No entanto, em certas situações você pode querer exibir os textos de maneira diferente, né? Então, você pode querer, sei lá, exibir o texto tudo em caixa alta ou tudo em caixa baixa, né? No caso, tudo minúsculo, beleza? Então, eu tenho uma classe title, né? A propriedade text transform e nesse caso eu quero que ele fique em uppercase, beleza? Então, ele vai ficar com as letras tudo em maiúsculo, beleza? O text indent, né? Essa propriedade ela é usada para definir o recuo da primeira linha de texto de um bloco de texto, tá? Isso é feito inserindo um espaço vazio antes da primeira linha de texto. Lembra de quando a gente escrevia nas aulas de português, a gente escrevia o texto? Caramba, não acredito nisso, cara que tá... Vocês ouviram aí, né? Não precisa nem falar. Então, nas aulas de português, quando a gente escrevia os textos lá e tal, redação, a professora sempre falava, tem que ter um espaçamento na primeira linha do texto ali, né, para você escrever. Então, é basicamente esse espaçamentozinho aí, tá bom? Então, eu defino o text indent aí, nesse caso eu quero de 100 pixels, beleza? Aí o valor pode ser definido em pixels, em porcentagem, né, ou em ms, né? Letter spacing, né, usados para definir o espaçamento entre os caracteres do texto, tá? Então, tipo, eu tenho esse texto aqui, spacing, né? Então, se eu quero definir um espaçamento menor ou maior entre cada letra dessa palavra, eu vou usar essa propriedade aqui, tá? Nesse caso aqui, eu quero que seja menos 3 pixels, né? Que ele também aceita valores negativos e aí, no caso, ele vai ficar mais juntinho a cada palavra, cada letra, na verdade, tá bom? Eu tenho o word spacing, né? Que no caso ele é usado para um espaçamento adicional entre as palavras, né? Então, essa propriedade também aceita os valores em pixels, tá bom? E nesse caso, como a propriedade anterior, ela dá esse espaçamento entre cada letra, no caso, né? Esse ele dá entre cada palavra do texto, tá? E aí, nesse caso aqui, eu coloquei 3 exemplos, né? Tipo, o p.normal, né? Esse ponto e esse nome, no caso, o nome da classe, tá bom? p.normal, né? Justified e esse terceiro aí, beleza? Então, escreva a propriedade word space, né? Nesse caso, o normal eu quero só de 20 pixels e esses outros dois eu quero com essas outras formatações aí, tá bom? E eu tenho o line height, né? Que é usado para definir a altura da linha do texto, né? Então, eu tenho ali um parágrafozinho de texto ali, e se eu quero definir uma altura que fica, sei lá, uma distância maior ou uma distância menor, eu uso esse cara aqui, beleza? Então, gente, é basicamente isso aqui, tá? Vamos aqui pro Playcode, mas antes disso, só para mostrar para vocês em relação
a questão do alinhamento do texto, né? Então, quando você coloca aqui à esquerda, vocês podem ver que ele fica alinhado, né, tudo certinho aqui. Então, alinhamento à esquerda, ao centro, né? À direita, tá bom? Então, já é o contráriozinho do esquerdo aqui. E o Justify, né, que ele fica, vocês podem ver que ele fica certinho. Ele dá um jeito de deixar tudo alinhadozinho aqui dos dois lados, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui só uma divzinha aqui, um H1 e aqui abaixo um linkzinho, tá bom? Então, bora aprender essa bagaça, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui já a classe aqui, title, né? Então, eu quero definir a cor dele. Ó, vocês podem ver aqui, já tem um color definido aqui. Ou seja, todo o conteúdo que tiver dentro do body vai ficar com a cor do texto em branco, tá bom? Mas eu vou tirar esse cara daqui, né? Vocês podem ver que voltou. E vou colocar aqui no title, né? Se eu quero definir, por exemplo, só para o title, né? Então, já deixo aqui, beleza? Vamos voltar para cá só para ver aqui na ordem. Text align, né? No caso aqui ele está, por default, ele está à esquerda, né? Então, vou colocar text align, sei lá, eu quero ao centro, né? Então, center. Então, já definiu aqui, beleza? Eu quero, sei lá, eu quero à direita, né? Right, beleza? Então, vou deixar aqui ao centro. Vamos lá. Text align, text decoration, né? Text decoration. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, o primeirinho aqui, o line throw, né? Então, ele já faz o cortezinho, como eu falei para vocês, no meio da palavra. Isso que eu já vi em muitos sites, então, tipo, quando a palavra não é mais, sei lá, não é mais válida, alguma coisa do gênero, né? Eu tenho um overline, né? A linha acima. Eu tenho um underline, né? Beleza? E eu tenho... vou deixar aqui esse cara como underline, né? E no caso, nesse caso aqui, vamos ver. O linkzinho aqui, eu tenho um ponto link, né? Ponto link, que é a minha classe. Vou colocar aqui um color de branco, né? Então dá para ver ele aqui já. Não clica aqui, né? E vocês podem ver como ele é o link, por default aqui ele já adiciona um underlinezinho aqui, né? Aí, poxa, eu quero remover, então text decoration, né? None, beleza? Então, ele já remove para mim, tá bom? Então, é basicamente isso sobre o text decoration, né? Agora ele tem um text transform aqui, né? Então, eu vou colocar aqui text transform. Aqui, ó, por exemplo, eu quero ele que fique tudo... Vocês podem ver que a primeira letra aqui tá em maiúsculo, né? Então, eu quero que tudo seja em letra minúscula, tá? Então, já deixou aqui. Poxa, agora eu quero que essa parte aqui do texto seja tudo em letra maiúscula. Então, eu vou usar uppercase, né? Uppercase, né? Beleza. Eu quero que cada primeira letra de cada palavra fique tudo em maiúsculo, né? Então, eu posso colocar aqui o capitalize, né? Capitalize. Vocês podem ver aqui, ó, o B, o A, o E, né? Fica tudo certinho. E se por default, por algum motivo, ele já viesse lá da API, o texto vinha da API... já pré-formatado, tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo, você pode simplesmente usar o none, né, para poder tirar e deixar ele certinho, beleza? Vamos lá, text indent, né, no caso ele define o recuo, então primeiramente eu vou colocar aqui, bem aqui, pode ser aqui mesmo, vou botar aqui um BR, né, deixa eu copiar isso, vou botar aqui só qualquer coisa, beleza? Então, aí, certinho. Agora eu quero, qual que é a propriedade mesmo? Text indent, né? Venho aqui, beleza? Text indent. Eu quero, sei lá, 100 pixels, né? Que é o que estava lá já. Vocês podem ver que ele colocou a margenzinha aqui, tá? Um espaçamentozinho aqui entre esses caras aqui, beleza? Aí se fosse tipo um parágrafo inteiro aqui, seria aquele exemplozinho lá do espaçamento, beleza? Vamos lá. Letter spacing, né? No caso é o espaçamento entre os caracteres, né? Letter spacing, eu vou colocar 10 pixels. Ó, vocês podem ver que cada letra de cada palavra ele dá um espaçamento maior. Ele aceita valores negativos também, tá? Então se eu colocar o menos aqui, já juntou demais. Se eu botar aqui menos 1, né? Já ficou legalzinho, beleza? E eu tenho aqui word spacing, né? Word spacing, pessoal, word spacing. Vou colocar aqui, sei lá, 10 pixels. Então, vou colocar 20 para ficar mais visível. Ó, vocês podem ver 30 pixels. Meu Deus. Ó,
que o espaçamento entre cada palavra, né? Não é mais sobre cada letra da palavra, mas sim entre cada palavra, tá? Então, eu vou colocar aqui, deixar como 10. Fica um pouco mais espaçado, mas tudo bem, né? Eu tenho aqui o último, aqui, o line height, beleza? Line height, que é o espaçamento entre cada linha do texto ali, tá? Então, sei lá, eu quero 20 pixels. É para mostrar aqui, né? Ó, vocês podem ver aqui, juntou porque o espaçamento por default tá maior, né? Então, se colocar 30, ó, já vai ficar ali já um pouco maior. Se colocar 50, já tá demais, né? Então, eu vou deixar aqui 30 aqui, beleza? Então, gente, é basicamente isso, beleza? Pratica bastante, tá? Porque, como eu falei no início, se você ver a aula só uma vez e não praticar, você simplesmente vai esquecer, tá bom? E, assim, eu quero trazer aqui o conteúdo da maneira mais simples possível, mas eu preciso que vocês pratiquem bastante para realmente fixar a informação na mente de vocês e realmente aprender, beleza? Então, se tu gostou dessa aula aí, dá um like para dar aquela força, beleza? Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. E fiquem esperando as aulas aí, as próximas, porque toda semana tem aula nova, beleza? É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.